Fala pessoal, estamos aqui com o nosso técnico Ítalo. Ele vai começar aqui o reparo dessa placa de vídeo, né, Ítalo? Isso, essa aqui é uma RTX 2060 que o cliente disse que ela desligou enquanto ele usava, aí ele desligou o equipamento e aí depois ele testou com outra placa de vídeo, aí depois voltou e funcionou, segundo ele, né? E aí ele mandou pra gente porque tá carbonizado aqui. Aqui a gente não testou ela por causa do estado que tá aqui, tá vendo? Seria falta de zelo com o nosso equipamento, né? Porque eu não sei que tipo de curto que está acontecendo aqui, com certeza alguma coisa está danificada e a gente preserva nossos equipamentos aqui porque a gente precisa deles para fazer teste e tal. Então é muito arriscado fazer o teste aqui. Então a gente passou o orçamento para o cliente. A gente vai primeiro retirar a parte carbonizada, verificar se é possível recuperar as trilhas aqui desse MOSFET, esse componente se chama MOSFET. Se for possível, a gente recupera as trilhas, se não, a gente vai ter que isolar essa área. Depende do quão carbonizado ficou lá para dentro da placa. Só que dá para ver que subiu, se der para mostrar bem de pertinho, para ver que subiu a PCB nos cantinhos aqui. Dá para ver que está bem carbonizado lá por dentro. A gente vai tentar mesmo assim verificar se tem curto, isolar se tiver, isolar esses curtos, e só depois que eu conseguir mexer nessa parte aqui eu vou fazer os testes aqui nessa placa. E aí, Ítalo? Bom, eu retirei o excesso de carbonização e depois eu vi que desse lado aqui também tinha bastante. Ainda estou no processo de tentar tirar tudo. Identifiquei que a região aqui de 12 volts está apresentando uma resistência, está apresentando 10 ohms. Retirei esses MOSFETs, tinha um MOSFET em curto, inclusive dá para ver embaixo dele que tem um buraquinho. Não sei como ela estava funcionando assim, segundo o cliente ela estava funcionando assim. Ele disse que testou e depois desligou. A gente, como eu disse, não quis testar por conta de risco para o nosso próprio equipamento de teste. Esse outro MOSFET eu tirei só para conseguir acessar melhor essa área, porque é aqui onde eu estou tentando tirar o excesso de oxidação. E aqui que eu vou fazer, eu vou continuar cavando para verificar se sai essa resistência da placa. Se não sair, aí a solução vai ser, infelizmente, só procurar outra PCB. Aí é um caso bem mais difícil e nem sempre encontra. Mas aqui vai ser o caso, por conta do nível de carbonização que está na placa, né, que está atingindo várias camadas. A gente tenta separar as camadas aqui. Coloquei um pouco de resina porque aqui embaixo é terra, ele estava encostando na camada de cima que é alimentada com 12 volts. Então, quando encosta essas duas aqui, que é essa camada de baixo aqui, terra, com essa de cima 12 volts, ele geralmente ocorre curto. Então eu vou continuar tentando, vou raspar mais um pouquinho aqui para verificar se o problema é solucionado. E depois a gente continua. E aí, Ítalo? Bom, novamente aqui, ainda no mesmo lugar, ainda está em curto lá dentro, nessa região aqui, lá para dentro, embaixo de onde vai esse MOSFET. Eu raspei tudo que foi possível aqui. A única solução aqui seria a troca de PCB. Porém, a gente precisa procurar esse tipo de PCB para achar, não é fácil, é uma 2060. Então a gente vai ficar aqui, vai procurar essa PCB para ver se a gente encontra para testar esse chip do cliente. Mas a gente fez tudo que estava no alcance, só que quando é curto interno na PCB, realmente fica impossível em alguns casos. Estamos aqui com o nosso técnico Ítalo, começando aqui mais um vídeo. Ele tá aqui com esse equipamento. E aí, Ítalo, o que você tem pra gente hoje? Bom, eu tô com esse Samsung, ele não liga. Já aperto aqui o botão power, ele acende o LED aqui. Algumas vezes. Outras vezes ele não acende. Parece que é o caso agora. Aí acendeu.
mas ele não apresenta imagem, apaga o LED e não acontece nada. Aí o que eu fiz aqui até o momento foi testar outra memória, isso aqui é minha memória. Testei aqui, né? Ver se mudava os sintomas, se era a memória do cliente que estava danificada, mas aparentemente não é o problema. Acontece o mesmo sintoma. A gente vai desmontar ele aqui para fazer análise. E aí, então? Bom, iniciei. Abri aqui, já tirei a placa do equipamento. A única coisa que ela estava aparecendo bonitinha, mas eu identifiquei que tem oxidação bem nessa região aqui. Dá pra ver só lá de perto os pontinhos de oxidação aí, fora alguns outros. Então aqui no caso provavelmente teve contato com umidade ou algum líquido. Eu vou encontrar todos esses pontos de oxidação, fazer a ressolda desses componentes que tem oxidação, fazer a medição de todos eles, antes e depois da ressolda, e verificar se o problema vai ser resolvido assim. E aí, então? Bom, eu já fiz a ressolda aqui. Eu vou limpar aqui para mostrar. Tirei a oxidação e tudo mais. O componente está soldado corretamente. Dá um trabalhinho para soldar. Mas a gente conecta. Medir também, né? Vou mostrar aqui medições. Antes eu medi, ele estava dando uma certa resistência. Agora ele não dá nenhuma resistência ao redor do componente. Então, beleza, liguei aqui. Vou colocar aqui só para mostrar para vocês. Aí, ó, assim que liga, começa a superaquecer, evapora todo o álcool. Ou seja, ou esse componente está em curto, ou tem alguma linha em curto indo até esse componente. Então, aqui partir para o esquema, se encontrar. Que eu me lembro bem, Samsung é difícil de encontrar, especialmente esse. Mas vou tentar, né? E verificar se esse componente não está recebendo algum curto de algum lugar e tudo mais, para fazer os mais testes. Então eu vou voltar para análise, vou retirar o componente de novo, vou medir aqui, vou até tirar ele aqui já. Eu vou medir os terminais, ele é diferente, ele é um componente incomum que apareceu aqui. Aqui ó, a forma que ele é. Ele tem os terminais diferentes do comum aqui. Eu vou medir todos esses terminais, se eu encontrar o esquema também vou medir, ver de onde tudo isso vem. E aí sim, a gente pode continuar. E aí, então? Bom, de fato esse é um equipamento que não tem um esquema. Então o que a gente pode usar aqui é a assimilação com outros equipamentos similares e tal. Pela proximidade aqui vai ser uma fonte do slot de memória. A gente vê aqui que ele tem uma resistência, está apresentando 76 ohms. Vou ver se é a mesma coisa no outro aqui. Todas as medições que eu fiz foram assimilando, né, outros equipamentos que eu reparei similares, por conta de não ter a documentação que a gente conseguiu fazer, para a gente conseguir ver certinho o que é. Eu já consegui identificar qual que é o componente. Esse componente ele realmente é um controlador de memória. Dá para ver também que a memória do cliente está apresentando uma resistência menor do que a minha. Então existe a chance da memória dele ter estragado também. E eu já vi que sem o componente não apresenta resistência nenhuma. Então eu preciso trocar ele. Aqui o bom é que a gente tem um grupo dos técnicos, né? Então eu não precisei pedir esse componente de fora, eu pedi de uma outra unidade da GTEC. A gente vai continuar depois de fazer a troca dele, mas tem que esperar agora chegar a peça. Fora isso, não encontrei mais nada de errado na placa. Como eu disse, não tem tanta base assim pra gente olhar, mas visualmente, fazendo análise visual e medindo outras tensões, até porque ele liga e entra em curto essa região aqui e começa a esquentar, né, o componente que está aqui.
Portanto, então eu vou esperar chegar esse componente. Aí ó, dá pra ver também que não, aí ó, não tem curto no 3, não tinha, aparentemente isso aqui pode ser o 5 também, o próprio 3. Resistência no processador é normal, então geralmente 3 e 5 são esses aqui, ó. Tem essa resistência aqui, não tem como ter certeza se isso aqui é 5 volts. A gente pode, mas por assimilação o ideal é primeiro trocar o componente, para a gente ver se vai mudar os sintomas. Se não mudar o sintoma é voltar para análise, até porque equipamento sem esquema é bem mais difícil de reparar.